Doutora Estela, querida, como que nós podemos ajudar essa nossa irmã a refletir em cima dessa queixa? Eu sempre me pergunto se eu vou de fato falar o que eu vou falar, mas eu acho importante falar. Então vamos embora. Porque assim, sabe aquela coisa, é um tapinha, mas é de amor, assim, Sim. sabe o negócio? Porque você ajudar os outros, né? Existem várias muletas emocionais, a gente chegou a comentar sobre isso na segunda-feira. Simone, existem várias muletas emocionais, algumas pessoas usam drogas, outras pessoas trabalham demais. E algumas pessoas ajudam os outros, mas Estela, você tá pondo no mesmo, no mesmo saco ali? É o mesmo barco? Tô. Porque assim, quando você tá ajudando muito o outro, você deixa de olhar pra si. Então, socialmente falando, isso daí é bonito, né? Porque as pessoas acham que tem a ver com caridade, tem a ver... Olha como ele é generoso. Você recebe um retorno muito bonito, mas você não tá olhando pra você. É mais fácil eu cuidar da vida do outro do que eu cuidar da minha própria vida. Se eu paro de olhar para o outro, eu tenho que olhar para mim automaticamente. Então, assim, você pode ser duas coisas na sua vida. Você pode ser protagonista ou coadjuvante. Enquanto você está cuidando do outro, você está sendo protagonista da vida do outro, mas da sua você está sendo coadjuvante. E eu só consigo mudar a minha própria vida se eu sou a protagonista. E é claro, né, Estela, o que a gente está falando aqui não seja uma pessoa que não tenha empatia, que não seja solidária, tem nada a ver. Não. É a situação em que a pessoa faz tanto pelos outros, está toda hora correndo atrás dos outros, e ora é filho, e ora é marido, e ora é comunidade, e ora, enfim, não sei, tanta coisa, trabalho, onde eu fico? Isso tem a ver também com a questão da baixa autoestima, né? Porque assim, eu não estou me cuidando, eu não estou me olhando, eu não estou me amando, né? Eu estou amando muito mais o outro e cuidando muito mais do outro do que de mim mesmo, né? E ainda fica aquela cobrança, mas ninguém olha pra mim, porque geralmente o discurso de uma pessoa como essa, fala assim, eu faço pra todo mundo e ninguém faz pra mim. Né? Porque a pessoa também, não dá pra você ocupar o mesmo lugar no espaço, não tem como alguém me ajudar se eu tô o tempo todo fazendo pelo outro. Exatamente. Exato. Doutora Estela, como que a gente pode entender a ajuda da religião para uma pessoa viver a busca da felicidade e tornar-se protagonista da sua própria vida? A religião, assim, para psicanálise, para psicologia, ela é um dos pilares e alguma das coisas que dão sentido, né? Então eu busco dentro da comunidade, eu busco dentro das minhas crenças uma fortaleza para mim, para que eu possa olhar, para que eu possa ser cuidada, né, pelas pessoas da comunidade, por Deus. Então eu tenho alguém me cuidando também, né? Então eu tô ali usando isso como um apoio positivo que vai me incentivar, né? Fiquei com uma pergunta aqui, Simone. Talvez seja até uma dúvida de muitas pessoas que estão nos acompanhando. Porque nós, como católicos, nós nos esforçamos muito para seguir o exemplo dos santos, né? Os santos que deram a vida pelo Evangelho, que traduzem o Evangelho. E os santos foram demasiadamente caridosos, extremamente caridosos. Como encontrar o equilíbrio? Exatamente. O equilíbrio entre este ser caridoso, porque eu quero transfigurar na minha vida o Evangelho de Nosso Senhor e tenho que cuidar de mim também, ser protagonista da minha vida. Como encontrar o equilíbrio para que a minha caridade não seja uma muleta emocional? O que eu costumo dizer, porque o que é certo e o que é errado, né? Aí depende de cada um. O que não te gera sofrimento. O equilíbrio, para mim, vai ser aquilo que me faz feliz e não me gera sofrimento. Que não te tire a vida ao invés de promover, Se estiver gerando sofrimento, que nem foi o caso, né, da mensagem que a gente recebeu, aí já não é equilíbrio. Porque pode ser que eu veja a minha vida o sentido cuidar da vida dos outros. Tem tantas pessoas que vivem para a área da saúde e tudo mais. Tá feliz? Tá tranquila? Tá dormindo bem? Tá realizada? Tá satisfeita? Então é o seu equilíbrio. Não dá para comparar o meu equilíbrio também com o equilíbrio dos outros. Entendi. Né? E é interessante, Estela, porque muitas mulheres nos acompanham nesse momento, muitas na função de avós e de mães. E olha, gente, a gente merece descansar, tá? A gente merece chegar em casa, tirar o sapato, deitar no sofá. Não é só para você arrumar as coisas, não. Porque muitas vezes nós não nos permitimos. E aí o que acontece com a gente? Um cansaço absurdo. A gente não dá mais aquilo que poderia dar, não oferece. E às vezes todo o nosso problema é a falta do descanso. Exato. E essa busca, Exatamente. fazer tudo pelo outro, é uma busca de amor do outro pela gente. Então o quanto eu tô precisando ser amada externa
E eu faço tudo isso para ter reconhecimento, para ter o amor do outro. Mas, na verdade, o amor precisa vir mesmo sem eu fazer, né? Então, se eu tô tendo que fazer demais para ser aceito, tem a ver com a minha falta de amor próprio, com a minha falta de autoestima. Quando você falava de descanso, eu me lembro de uma frase de um santo que dizia assim: quando o corpo descansa, a alma dança. Amém, precisamos, né, disso. E olha, a gente tocou no assunto da casa, né, Exato. Padre? Agora, eu posso chegar, tirar o sapato, e aí agora vai ser uma ajuda, um reforço na nossa conversa, que é a Patrícia Seabra, nossa personal organizer. Muito bem-vinda. Obrigada, bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia. O que faz uma personal organizer, hein? Bom, a nossa missão é facilitar a vida das pessoas, né, com a organização. Então, o nosso princípio é facilitar a vida das pessoas para elas terem acesso ao que elas mais gostam de fazer, sem perder tanto tempo se dedicando aos afazeres da casa e também nas empresas. Então, quando você tem um ambiente organizado, você encontra as coisas mais fáceis. Então, você tem tempo de se dedicar também a você. Envolve essa questão, né, que a telespectadora enviou, de você fazer tanto pelos outros, mas e você? E uma coisa que você gosta de fazer? Então, organizar o seu tempo para você ter o seu horário de oração, de se dedicar a um hobby, é importante. Porque isso também facilita e proporciona uma sanidade mental cada vez melhor. Você vai passando a se dedicar mais a você, o seu trabalho com o outro vai ser um reflexo disso, né? Exatamente. Você é organizado, Padre Márcio? Eu tento. Eu tento, me esforço, mas eu me cobro muito, 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 muito. Na verdade, a minha origem é uma origem muito, muito humilde. Só que a gente aprendeu, desde muito cedo, que pobreza não é sinônimo de desorganização, né? Eu me lembro, por exemplo, lá em Ibiúna, no interior de São Paulo, onde eu nasci, que haviam muitas casas na época feitas de barro. Sim. O chão de terra. Só que aquelas casas, elas eram tão limpas que para pisar no chão de terra da casa, a gente tirava o sapato. Impressionante, né? Porque era muito organizado. Sim. E eu tenho saudade ainda de tomar água, como a gente tomava água em muitas daquelas casas, naquela caneca que era tão areada que quase de alumínio. Que virava, exatamente, quase que virava um espelho. Era fantástico. Sim. Organização. Pobreza não é sinônimo de desorganização, né? Não, de forma alguma. A gente consegue ver o capricho e o cuidado da pessoa com o seu bem-estar, mesmo nos ambientes que não tem tantos itens, né? Não é necessário. O que a gente, então, um dos princípios que você poderia dizer da organização não é o quanto você tem e o quanto dinheiro você possui. É, de fato, uma vida que facilite você viver melhor. Sim, pelo contrário. Quando a gente enfoca a organização, a gente reforça sempre que não é necessário ter muitas coisas. Então, que você tenha aquilo que é necessário para você viver com conforto, que você consiga cuidar do que você tem com carinho, porque os seus bens refletem o seu estado interno, né, a sua casa, o ambiente da sua casa, e não é necessário ter tantas coisas, porque você vai ter, inclusive, que despender de mais tempo para cuidar de tudo isso. Exatamente. Patrícia, nosso público, em grande maioria, são idosos, né? Pessoas na melhor idade ou na terceira idade, já falamos disso essa semana também. E aí, como é que a gente que tem os avós, que tem nossos pais, ou pessoas amigas que têm mais idade, a gente quer dar aquele empurrãozinho, aquela ajuda para a vida ficar mais fácil, a gente faz isso respeitando a pessoa. Sim, o ideal é sempre você proporcionar autonomia. A pessoa com mais idade, por vezes, ela perde um pouco a mobilidade, ela já tem os hábitos mais arraigados, né? Então, para mudar a rotina da pessoa, a gente sempre enfoca o respeito à autonomia dela. Então, organizar os armários de uma forma que ela não tenha que buscar uma peça de roupa numa parte mais alta do armário, identificar as gavetas, né, se possível, pode ser o que a pessoa tiver em casa, algum tipo de fita, olha, aqui estão suas roupas íntimas, os seus pijamas, para que ela possa continuar a se vestir sozinha, organizar os medicamentos também, ter uma agenda, se possível, de forma visível, como os materiais que a gente trouxe, assim, para facilitar mesmo, para a pessoa não sentir que, porque ela está envelhecendo, ela está perdendo espaço. É sempre importante reforçar a questão de que ela pode continuar seguindo a rotina dela sem tanta interferência, apesar da supervisão de alguém
um pouco mais jovem, que seja responsável pelas idas ao médico, pelo cuidado com a alimentação. Mas quando a gente faz um projeto, a nossa principal missão é deixar fácil para a pessoa poder ter a sua independência. Vamos ver isso na prática? Sim. Vamos nos aproximar aqui? Vamos lá, padre? Vamos ver na prática como é que é essa organização. A gente tem aqui, diretora, a gente já mostra? Vamos mostrar então, o que você trouxe aqui pra gente? Que o padre Márcio e eu e a Estela também estamos todos curiosos. Sim, então, aqui primeiro, voltando ainda à questão, né, da telespectadora, que é você se cuidar, você ter um espaço para você, é você cuidar do seu hobby, ter tudo sempre organizado, uma tesoura que não tenha ponta, mas assim, algo fácil de você visualizar, que fique num lugar de bom acesso para você. Né? Então, a gente reforça sempre a questão da transparência e da praticidade. Quer dizer, então, aquelas donas de casa, as pessoas que estão nos acompanhando, que fazem uma costura, né? Sim. Que fazem um artesanato, tem uma caixinha, não precisa ser igual a essa nem nada, mas que facilite a sua vida, que você encontre as coisas mais rápidos. Sim. E que seja seguro, né? E que seja seguro. E como é que é? Põe etiquetinha para sinalizar? Colocamos, principalmente de forma que fique fácil da pessoa visualizar. Né? Você pode usar com uma fita crepe, aqui no caso nós usamos uma rotuladora, né? Aqui temos os curativos, então a gente deixa de fácil visualização, uma caixa transparente, a gente usa muito as caixas transparentes. A pessoa pode usar o que ela tiver em casa. O que você sugere? Eu fiquei aqui pensando, padre Márcio, que a minha caixa de farmácia, nossa senhora, que bagunça. Não vou nem, você vai lá em casa, vir me ajudar. Tá O bem. que você sugere que a gente tenha em casa para esses primeiros socorros? Especialmente quem tem idoso também. Sim, então, utilizamos aqui água oxigenada, soro é sempre o ideal, esparadrapo, um micropore, gás e algodão. Tá. E um band-aid. Medicamentos só com a prescrição médica mesmo, né? Algum tipo de pomada, porque às vezes, eventualmente, a pessoa tem algum tipo de alergia e ainda não sabe, então nunca um medicamento. E o medicamento, quando a gente tem a prescrição médica, onde que é melhor guardá-lo? Na própria caixinha dele ou como fazer? Bom, nós aconselhamos usar, assim, no caso de comprimidos, um separador. Se você puder identificar o que vai ser tomado na manhã e o que vai ser tomado à noite, como fitas coloridas, também isso ajuda. Sempre de forma que a pessoa que precisa usar óculos ou tenha mais alguma dificuldade de visão, consiga ver com mais clareza, né? Mexe aí pra gente ver, eu sou Sim. visual, preciso ver. Como é que Então, faz? vamos abrir. Aqui é super tranquilo, né? Aqui está Vamos separado mostrar daqui pra pelos dias gente. da semana. A gente, inclusive, aconselha colocar mesmo um post-it colorido, escrever com uma letra maior, porque aqui está uma cor clara. Mas esses produtos organizadores facilitam muito. E eles são baratos ou são muito caros? Olha, esse é um tipo de material que não é caro. A gente não. pode ter em casa. Sim, encontra na farmácia, é tranquilo de comprar. Quando o medicamento vem em frascos, o ideal são que seja caixas, né, com facilidade de abertura, guardadas num lugar de fácil alcance para o idoso, mais longe do alcance das crianças, e transparentes. Legal. Para você saber o que tem dentro da caixa também, né? E assim, tudo tem que ter o seu espaço, a sua casinha. Então essa caixa eu vou usar para o remédio. Isso daqui é para minha costura. E sempre ao seu alcance. Para facilitar mesmo a rotina. O nosso foco é esse, facilitar a rotina. Quer dizer que não tem esse papo de eu pegar a linha que está aqui, jogar na caixa de remédio e nada a ver, né? Cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu lugar. Você até pode ter uma caixa que coloque várias coisas, Sim. mas tem que ter uma separação. Parece que nós temos uma pergunta Opa, aqui vamos lá então. que serve para a sentar. Patrícia e também para a doutora Estela. Opa. Oi, padre e Simone. Bom dia, bom Bom dia. Meu avô tem 82 anos e nós queremos colocar uma barra no banheiro para ele se apoiar no banho, mas ele insiste que não precisa. Como que nós podemos ajudá-lo? Bom, eu aconselho que leve o avô até uma loja com vários produtos organizadores e de facilidade de acesso para que ele mesmo teste. Eu não sei, doutora, se no caso essa seria a medida indicada. Aquele achei antiderrapante ótimo. também é interessante?
O antiderrapante? Sim, o antiderrapante no banheiro. Que é o que, gente? É um tapete. É um tapetinho? No próprio piso, né? Sim, no próprio piso. Agora eu fiquei pensando, Estela, na resistência, né? Aí tem Que é o que a gente falou, né? A pessoa se aceitar a sua própria idade. É um processo, né? De ir conversando com paciência e explicando que é para a própria segurança. Porque a Patrícia disse, leva na loja e mostra. É uma boa, eu não tinha pensado nisso, mas é uma boa técnica. E assim, e aos poucos, no tempo da pessoa, explicando, não obrigando. Não, você tem que pôr, você precisa fazer, é pro seu bem. Você fala assim, é pro seu bem e tá falando desse jeito, não tem nada a ver que é pro bem, né? Então, assim, com jeitinho, tenta de uma forma, de um outro. Se um jeito não tá dando certo, tenta outro. E tentar mostrar pra pessoa que de fato aquilo é para o bem dela, né? Às vezes, Estela, serve para muitas coisas, né, Padre Márcio? Tomar distância um pouco da situação também, né? Porque às vezes a gente fica ali batendo de frente, seja lá o que for, mas agora de maneira específica, com o idoso e aumenta o problema muito mais. Aumenta, porque você está obrigando, né? Tudo aquilo que a gente fala que meio obrigado pra gente gera um pouco de resistência, né? Porque não... assim, existem formas de você dar opção para a pessoa, né? De você deixar ela escolher entre aspas. Quando você vai com carinho... Eu trabalhei um tempo com criança e eu costumava falar o seguinte... que assim, se você gritar com o seu amiguinho, ele vai se afastar, porque dói. O próprio gritar, você não vai querer. Se você fala com carinho, com jeitinho, baixinho, a pessoa precisa chegar pertinho para ouvir, né? Então, é uma técnica, você falar com amor, né? Patrícia, a sua profissão, ela é nova? A minha pergunta, talvez seja a pergunta de muitos, né? Eu, particularmente, quando cheguei aqui, peguei o script, eu pensei... o que faz essa profissão? A Simone foi me explicando. Sim. E quando eu sei que eu preciso, Exatamente. que eu preciso contratar, por exemplo, um profissional como você. Bom, a nossa profissão, ela já não é assim tão nova. Nos Estados Unidos existe uma associação já há mais de 20 anos. A nossa associação aqui no Brasil tem 5 anos. Temos profissionais com mais de 10 anos de carreira, mas tomou notoriedade agora por causa de alguns programas de TV, né, muitas pessoas procuram um curso, e eu acredito também que a própria necessidade do profissional em se organizar, né, como aconteceu comigo. Eu amo a profissão, foi onde eu me encontrei, e isso surgiu de uma necessidade mesmo, da minha rotina, com 2 filhos e trabalhar em horário comercial, a gente acaba, bom, eu preciso me ajustar nessa questão. Então, nós trabalhamos desde a organização física, dos ambientes, atuamos com recém-nascidos, a pessoa vai ter um bebê, precisa de uma ajuda nesse sentido, e mudanças também de residências, empresas. Facilitando. Sim, facilitando. E a pessoa começa a sentir uma necessidade de se organizar quando começa a afetar realmente a rotina dela, a produtividade. Porque nós temos, como você mesmo mencionou, a gente merece chegar em casa, deitar no sofá, mas a gente tem aquele senso de urgência e uma cobrança interna também muito grande, que só agora a gente também começou a perceber que não precisa ser dessa forma. Maravilhoso, gente, eu queria levar as duas para casa, mas hoje não vai dar, outro dia, quem sabe? E eu gostaria que tanto a Estela quanto você, Patrícia, deixem os contatos, como é que a gente faz para achar vocês, Estela? Eu costumo conversar bastante com o pessoal pelo Instagram, que é onde eu posto meu conteúdo, meus textos, né? Tá na tela já, né? E meu telefone, o telefone também tá? Também tá. Pode procurar pelo WhatsApp, tem um monte de gente que assiste o programa, que vê meu telefone e a gente vai conversando, vai fazendo amizade. Muita gente é de longe, aí sempre fala assim, quando eu for pra Campinas a gente vai tomar um café. Então legal. Pode procurar, eu vou conversando, orientando as pessoas. Fica à vontade. Patrícia? Sim, nós também, eu trabalho com a Tatiana Machado, ela é minha sócia, e nós atuamos tanto em empresas quanto residências, a nível nacional. Paróquias também. Paróquias também. Opa, gostei! Por favor. Gente, nós precisamos sair para um intervalo. Quero agradecer então mais uma vez a Estela e a Patrícia. A gente chama outras vezes novamente, não tem problema nenhum, porque vão acrescentar em outros conteúdos também.